ouviram a Isaías e não deram ouvido a Jeremias. Então a Bíblia diz que os caldeus devastam Jerusalém, massacra, acaba com Jerusalém e desencadeia uma crise nunca vista no meio do povo de Deus. A cidade foi destruída, consequentemente os muros e o santuário. Quem olhava de fora, Jerusalém se tornou vergonha para os seus vizinhos. Não havia mais perspectivas de adoração, haja vista que o santuário foi derrubado. A crise se estabeleceu e o povo perdeu a identidade. Vejam que o massacre dos caldeus foi tão grande que a Bíblia diz que só sobraram em Jerusalém os miseráveis, os pobres que não tinham perspectiva. Quem olhava de fora, estava tudo acabado. A crise prevaleceu e era difícil alguém ainda adorar no tempo de crise. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, para preservar os miseráveis, ele usa um homem e o nomeia governador dos miseráveis, chamado Gedalias. É Jeremias que relata quando Gedalias se torna governador dos miseráveis. Então ele toma posse e se torna honrado. Mas no meio da crise, a Bíblia diz que aparece um homem chamado Ismael, de sangue nobre, que não aceitou a nomeação de Gedalias. Então ele quis usurpar o poder, e no meio da crise, a Bíblia diz que ele disfarçadamente usou de falsa amizade e matou o rei Gedalias, o governador. Quando ele matou o governador Gedalias, matou todos os seus súditos e tudo parecia bem. Agora é que eu quero ater no tema desta igreja. Queridos, é lindo quando a gente vê a história, porém agora não havia mais perspectiva. Ismael tomava conta, era a personificação do destruidor, do devorador. O santuário estava destruído e não tinha mais ninguém para adorar. E o que eu achei lindo no texto é esta passagem, porque quando a crise se estabeleceu, a Bíblia diz que no meio da destruição aparecem 80 homens dispostos a adorar no meio da crise. A Bíblia diz no contexto anterior que dos 3 centros religiosos de Israel, Samaria, Siquém e Siló, os 3 centros religiosos, saíram 80 homens no meio da crise. Quando esses homens saíram de casa, eles iam adorar a Deus em um tempo destruído. A notícia se espalhou, tudo está destruído, a crise está tomando conta. Eu ainda até agora não consegui conceber como 80 homens resolvem adorar a Deus no meio da destruição. Eles pegam, diz a Bíblia, que eles partem destas 3 cidades, eles rapam a barba em sinal de dor e luto, ele rasga as vestes, eles se retalham e eles traem trigo, eles traz cereais e também traz o líquido para oferecer o sacrifício. Quando eles vêm adorar, o texto diz que eles traziam cereais e líquido para a oferta de libação. Quando eles vêm, aí a notícia chega a Ismael e ao destruidor. Vejam o que um adorador no meio da crise não pode fazer. Ismael estava causando terror. Aí disseram a ele: está vindo de Samaria, de Siquém e de Siló 80 homens para adorar a Deus num templo destruído. Ora que o Ismael temeu, porque no meio da crise, adorador ainda provoca o inferno. É quando a crise chega querendo acabar com a história, mas ainda existe Deus, um bando de remanescente que não se dobra e não se vende. Quando Ismael soube que vinha
adorador, que ainda existia adoradores. O contexto diz que Ismael se disfarçou de crente, se disfarçou de santo e teve medo dos adoradores. Correu ao encontro deles no caminho e chorando parecia crente, abraçava os adoradores e categoricamente ele convida os adoradores a vir a Jerusalém. Vamos, que eu vou levar vocês a Gedalias, tendo em vista que ele já o matara. Quando os adoradores chegam em Jerusalém, 80 homens, está no contexto anterior. Agora Ismael, dentro da cidade, ele começa a matar os adoradores. Saíram 80, ele junta com os homens ao seu favor e começa a matar de 10 em 10. Era o fim, era para acabar com os remanescentes. Ainda tem adorador? Tem, vamos acabar. Matava de 10 em 10, matou 10, ficaram 70, matou mais 10, ficaram 60. Ele mata mais 10, fica 40. Ele vai matando de 10 em 10, quando só faltava 10 para ele jogar no poço e acabar com a adoração e a crise prevalecer. Nos últimos 10, 8% do total, aqueles 8% disseram a Ismael: você não pode matar a gente, você não pode nos destruir. Aí Ismael disse: por que não posso? Eles disseram: porque a gente tem reserva, tem tesouro no campo escondido. E qual é a reserva? A gente tem trigo, e a gente tem cevada, e a gente tem mel, e a gente tem azeite. Veja que é uma adição. Eles somam os 4 elementos necessários para sobreviver em meio à crise, em meio à destruição. Quando nós observamos, amados irmãos, o contexto real da história da igreja, aí a gente percebe o que está acontecendo. Quando eu tomo por base esse texto, literalmente, esses 10 homens, eles sobreviveram porque foi lido, e por causa disso, Ismael não pôde os matar como matara a seus irmãos. Vejam que no contexto literal, a palavra trigo, o trigo aqui fazia parte de uma alimentação primária. O trigo era a alimentação de elite, o trigo era garantia de sobrevivência. Quando nós observamos simbolicamente, o trigo fala da palavra de Deus, o alimento genuíno. É por isso que a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina, nos ensinos que os apóstolos ensinavam a eles. A palavra de Deus. O que é que o Senhor quer dizer? Chegamos no século 21, e com o século 21 a pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela é boa demais, ela facilitou a nossa vida, mas a pós-modernidade está nos fazendo esquecer do sentido real da palavra de Deus, porque nós não temos muita necessidade hoje, porque tudo hoje se resolve em apertar um botão, tudo hoje está fácil, e a verdadeira palavra de Deus está causando comichão nos ouvidos de muita gente. Tem muitos lugares que quando você vai para pregar, alguém pergunta: pastor, me dá logo o sermão escrito para eu ver o que é que o senhor vai pregar. Outro dia eu fui pregar em uma determinada igreja fora do Brasil, e o pastor me ligou: antes de você chegar, o seu sermão tem que chegar primeiro. Eu disse: pastor, eu não escrevo, eu escrevo para pesquisar, mas eu não prego com esboço, eu não tenho jeito, é um erro, mas é um erro meu. Eu disse: ou o senhor me leva, ou a gente desiste agora. Ele disse: não, com sermão ou sem sermão, eu quero você aqui. Eu
eu preguei a palavra genuína e todo ano eu volto naquela igreja, porque a palavra não assusta, a palavra edifica, a palavra é um elemento necessário para sobreviver em meio à crise. Estamos vivendo em dias pela pós-modernidade que agora está difícil pregar a verdade, porque causa comichão. A verdade, ela assusta, ela esvazia a igreja na concepção de alguns. Vejam que o texto do tema começa: eles perseveravam. Perseverar é lutar com unhas e dentes para não perder o foco e não perder a identidade. Quando a gente percebe, há muitos lugares por aí que a coisa está ficando feia, não pode mais pregar a verdadeira doutrina. Outro dia eu fui abordado por um grupo de doutores da modernidade e me disseram: Bento, você quer ser famoso? Eu digo: não estou preocupado com fama, mas quer ter agenda? Ora, quem não quer? Então tem que mudar o jeito de pregar. Mas por quê? Porque, Bento, o tu prega a Bíblia e a Bíblia já não é mais bem vista na nossa geração. Veja, Bento, os lenços estão saindo das nossas igrejas e a marca do joelho estão se apagando. Então você que quiser receber convite, você tem que pregar autoajuda. Deixa de falar na cruz, deixa de falar na palavra que condena e também a palavra que dá vida. Você tem que chegar calmo, pregar psicologia, pregar psiquiatria. Olha o âmbito da igreja e prega a necessidade material do povo, porque a nova geração não está nem aí comprometida com a palavra genuína. Você vai ter que mudar. Eu disse: eu não mudo, não posso mudar, está no DNA, então não vai ter agenda. Você não vai mudar, não posso mudar. Por quê? Porque eu nasci no meio do Pentecoste, eu fui formado pela palavra e não posso largar de falar a palavra. Mas por quê? Porque a palavra de autoajuda é boa. Entregar a chave de carro é maravilhoso, entregar a chave de casa é maravilhoso. Dizer: vem como estás, deposita 500 e Deus vai te dar 1000. Vai ofertando e vai ficando independente do pecado. Essa palavra é boa hoje, mas amanhã decepciona. A palavra genuína, ela pode doer hoje, mas ela te ajuda amanhã. Depois ela vai te ajudar. Não vai se vender, vou não. Quem vem comigo? Cadê a geração que ainda preserva, que ainda persevera em meio à crise? Os irmãos vão de convir que nós estamos sendo bombardeados para desistirmos dos nossos princípios. Esses dias, um jornalista da Veja publicou em forma nacional o ódio que ele sente pelos cristãos. Ele denominou a gente como povinho, um povo que atrapalha as pessoas de bem. Ele detonou a igreja, mas ele foi feliz quando ele concluiu a sua visão. Ele disse: o pior que eu acho, o mais difícil que eu acho é que ninguém muda a convicção do evangelho na mente deles. Não dá para mudar, não dá para mudar. Quem falava em mistério no passado ainda fala hoje. Jesus ainda batiza hoje, perseverando na doutrina. Pergunta para quem está ao seu lado: tem trigo aí? Quem faz parte da geração de hoje